Olá, todos sejam bem-vindos, todos sejam bem-vindas. Meu nome é Melissa Fioravante. Desde o ano passado a gente não se encontra, então hoje eu tô um pouquinho nervosa, como sempre. Mas estamos iniciando o ano de 2019, muito bem vividos, com novidades, inclusive pessoais. Algumas pessoas já estão sabendo, já me parabenizaram quando eu coloquei, né, a mensagem, a publicação do nosso live de hoje, que eu acabei, né, deixando um pouquinho as redes sociais esse período para me dedicar à maternidade, que veio assim de maneira muito desejada. E aí, assim, agora que a gente está no finalzinho, que as coisas estão se assentando, a gente volta para as redes sociais. Então eu tava morrendo de saudade de vocês, de a gente poder conversar, de trocar informação, né? Então hoje eu cheguei até um pouquinho mais cedo, porque eu já estou orientando algumas pessoas aqui, como vocês lembram. Eu fico aqui, fico ali no computador. Então vocês vão me ver olhando para o lado, é porque eu estou aqui com o computador ligadona para saber o que está acontecendo, tá bom? Enquanto isso a galera tá chegando. Então vamos ver quem que já tá aqui no ar. O pessoal já perguntando. Tem gente que já tá falando que vai vir, mas vai chegar um pouquinho atrasado. Gente, como vocês estão vendo, eu tô aqui, mas metade da minha voz não veio. Mas assim, ainda assim eu vou tentar fazer o meu melhor possível, tá bom? A gente começou mesmo 1 minutinho, 2 minutinhos antes, pra galera ir chegando. Faz o seguinte, hoje o nosso tema vai ser muito bacana. A gente vai falar sobre relação terapêutica. Então vale a pena você ir lá na minha postagem, na Melissa Fioravante, Psi Melissa Fioravante, ou no Semente Psicologia, e compartilha no seu feed. Compartilha com os amigos, compartilha no WhatsApp, para chamar a galera. De qualquer forma, quem não conseguir nos acompanhar nesse momento, não tem problema. Vocês sabem que, como todos os vídeos de todas as outras temporadas, ficam todos salvos nos vídeos lá do Semente Psicologia ou do Psi Melissa Fioravante. Esse a gente está fazendo hoje pelo Semente Psicologia. Inclusive eu vou lançar aqui rapidinho, avisando que hoje eu não estou no Psi Melissa Fioravante, eu estou aqui no Semente Psicologia para a gente falar de um tema muito importante, que é a questão da relação terapêutica, tá? Então vamos já colocar aqui onde nós estamos. Aqui. Cadê? Na página. Vamos ver se vai abrir, que vai, abriu. Prontinho, vamos colocar que a gente já está compartilhando. Compartilhei também no WhatsApp, a galera já está começando a chegar. Como eu tô nessa alergia danada, o pessoal pergunta, é gripe? Não é gripe, é alergia mesmo. Tá dando um pouquinho de calor, o ar-condicionado ainda não funcionou. Eu disse, a gente vai ajeitar o cabelo, e eu vou fazendo as apresentações iniciais, vendo se tem mais alguém me fazendo alguma pergunta aqui no nosso grupo, né? Então, bem, vamos começar com o início de tudo. Enquanto isso, não deixa de compartilhar. Você sabe que a gente tem agora a nossa introduçãozinha básica, então não deixa de compartilhar, não deixa de convidar a galera, dizer que você está aqui assistindo ao vivo, junto comigo, né, o nosso projeto Vamos Falar Sobre. E hoje a gente vai falar sobre relação terapêutica. O meu nome, para quem não me conhece, é Melissa Fioravante, sou psicóloga clínica, já atuo desde há muito tempo, deixo as datas para depois, com mestrado em psicologia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, e também sou docente da Faculdade FUPAC de Ubá, daqui de Minas Gerais. Já há algum tempo também trabalho como supervisora de psicólogos clínicos, e desde 2017 desenvolvo o curso de formação em terapia do esquema aqui em Juiz de Fora. Nos últimos anos, a gente tem desenvolvido, né, esse projeto de usar as redes sociais como uma forma de difundir o conhecimento da psicologia. Quando eu comecei,
há 2, 3 anos atrás, inclusive esse tipo de canal, de fazer ao vivo, não era uma coisa muito comum. Mas hoje, graças a Deus, os psicólogos estão entendendo que podem estar utilizando, né, as redes sociais como uma forma positiva, né, preventiva, de estar ajudando não só o público leigo, não psicólogos, como também o público de psicologia, né? A gente tem aí diversas instituições e que ainda carecem muitas vezes de mais atualizações e de mais formações, e o nosso intuito de alguns psicólogos que trabalham hoje nas redes sociais é de estar agregando, né? A gente não faz formação, a gente agrega informação para essas pessoas. E o live de hoje, que foi muito pedido ano passado, eu tive várias solicitações, né, para a gente falar de um tema que eu acho importantíssimo, que é a relação terapêutica. O que pode e o que não pode ser feito. Principalmente porque esse é um tema, como eu posso dizer, meio obscuro, por incrível que pareça, né, na psicologia. Eu percebo enquanto supervisora que as pessoas elas ou trazem informações confusas ou elas até mesmo não sabem do que elas estão falando. A gente vai usar um termo que se adequa muito hoje à nossa realidade. Eu vejo vários psicólogos chegando no meu consultório com muito fake news sobre qual é a postura ética, né, dentro da relação terapêutica. Bem, já tem gente mandando beijinho aqui. Luciana, ô minha linda, que bom que você está aqui com a gente. Obrigada, eu também estava morrendo de saudade, mas eu precisei dar esse tempinho da minha vida pessoal para poder organizar esse novo projeto. A gente brincou aqui, o ano passado a gente criou o Semente Psicologia, né? E esse semente realmente floresceu até como uma vida mesmo já dentro de mim, que era um outro plano, que graças a Deus se concretizou rapidinho. Larissa, muito bem-vindo. Gente, quem tá chegando, dá seu boa noite, diz da onde faz o seu merchan aqui no nosso espaço também. Sou psicólogo há não sei quanto tempo, atendo não sei o que. Podem aumentar o seu network usando o nosso espaço, tá bom? Bem, pra gente falar de relação terapêutica, a primeira coisa que eu preciso conversar com vocês, que é muito importante, é para falar do código de ética. E eu não estou falando isso porque se espera que não, a gente vai falar de relação terapêutica, tem que citar o código. Não, o que me preocupa, e eu vou estar citando hoje o código de ética, é que como professora, como formadora, como supervisora, eu escuto muitos profissionais e até alunos argumentando que o que eles podem, o que eles não podem fazer é o que está escrito no código de ética. E eu fico pensando se essas pessoas já leram o código de ética. Ou se não, vira só esse grande que eu falei, esse grande fake news. Alguém que disse para alguém, que disse para alguém, que disse para alguém que não pode ser feito, ou o que deve ser feito. Então a primeira coisa que eu acho que é importante a gente fazer na nossa profissão, e aí fica a dica tanto para os profissionais que estão me assistindo, quanto para os futuros profissionais que estão me assistindo, leiam o código de ética. Não a revisão, não o resumo, quer dizer, não o resumo, não o vídeo no YouTube, leiam. E aí sim a gente vai começar a tirar as nossas próprias conclusões. Eu vou precisar copiar uma parte da leitura que está aqui no meu computador, porque eu não ia conseguir decorar, mas eu acho importante a gente estar citando para usar o que está escrito no código de ética para a gente construir, ou eu particularmente, construir a minha argumentação sobre isso. Tá bom? Então eu estou usando a versão atualizada, que é a última versão de 2005, né? E a primeira coisa que eu quero citar é o que está escrito na página 5 da apresentação. Vocês conseguem achar facilmente, escrevendo código de ética do psicólogo, né? Vocês conseguem fazer o download em PDF gratuitamente, caso alguém não tenha acesso, né? E a primeira coisa que o código de ética diz é o seguinte, na página 5, né? Que o código de ética, ele expressa uma concepção de homem e de sociedade que determina a direção das relações entre os indivíduos. O
código de ética é uma expressão de valores. Continuando na página 6, vai dizer o seguinte, que é um instrumento de reflexão. Não é apenas punitivo, não é apenas normativo, mas é um instrumento de reflexão, ou seja, para que nós, psicólogos, utilizemos ele para pensar sobre as relações humanas. Agora, o que é mais interessante, que para mim é importantíssimo, é quando a gente fala da responsabilidade do psicólogo. E aí vai dizer o seguinte, a responsabilidade do psicólogo na página 8 diz que devemos prestar serviços psicológicos de qualidade em condições de trabalho dignas e apropriadas à natureza desses serviços, utilizando princípios, conhecimentos e técnicas, todas essas palavras que eu usei no plural, reconhecidamente fundamentados na ciência psicológica, na ética e na legislação profissional. Eu já começo aqui a dar um spoiler do que a gente vai conversar daqui a instantes, que eu não estou falando de um princípio, ou de um conhecimento, ou de uma técnica. Eu estou dizendo de princípios, de conhecimentos e de técnicas que são legitimados, que são fundamentados, porque a gente não tem uma, a gente tem diversas. Eu acho que isso é um grande ponto que a gente tem que discutir. Na continuação, no artigo 2, se fala que é vedado aquilo que o psicólogo não pode fazer. E o título da nossa conversa é Relação Terapêutica, o que pode e o que não pode ser feito. E aí, o que o Código de Ética diz? Que nós não podemos estabelecer com a pessoa atendida, ou familiar, ou terceiro, que tenha vínculo com a pessoa atendida, relação que possa interferir negativamente os objetivos do serviço prestado. Ponto. Acabou. Não tem mais nada que vocês leiam no Código de Ética que diga que a gente pode ou não pode fazer. Claro que a partir do momento que eu uso uma frase, né, como essa, interferir negativamente nos objetivos, isso é tão amplo, que é tão generalizável, que isso pode servir qualquer coisa. Mas aí eu quero voltar no parágrafo anterior que eu falei, que a gente sempre tem que pensar dentro de práticas, de procedimentos, de conhecimento, de técnicas que são legitimadas pela ciência psicológica. E aí, como que a gente vai definir, então, né? O que é interferir negativamente? Eu acho que antes da gente pensar no que a gente pode fazer, a gente tem que pensar naquilo que a gente não pode fazer. E o meu código de ética, quando diz que eu não posso fazer, ele só vai me dizer para não fazer algo que, como consequência, interfira no resultado terapêutico, avaliativo, educativo que eu estou tendo com aquele sujeito, com aquele paciente, com aquele cliente. Então, para a gente pensar no que a gente deve fazer, vamos pensar naquilo que a gente não pode fazer. E o grande problema é que não existe receita de bolo. A gente não tem uma receita de bolo. Principalmente porque, se a gente retornar as minhas palavras há segundos atrás, quando eu falei da questão, né, de reconhecer as relações humanas como um fenômeno, na psicologia, as diversas abordagens psicológicas, elas existem porque elas interpretam, porque elas enxergam aqueles fenômenos das relações humanas de maneira diferente. As relações de causa, consequência, de causa, efeito, de origem dos problemas, e aí a gente fala do problema biológico, interpessoal, cultural, né? A gente está falando do ser humano biopsicossocial. Para cada abordagem vai ser explicado de uma forma, ou até mesmo interpretado de uma forma absolutamente diferente. Então, quando eu vou para a psicologia, quando eu vou fazer a minha faculdade de psicologia, independente da abordagem que eu decido escolher, o meu código de ética é apenas um. Mas eu compreendo que ao longo do meu processo acadêmico, do meu processo de escolha, né, principalmente na clínica,
que é o meu foco maior hoje de intervenção, quando eu escolho uma abordagem psicológica, eu tendo a olhar para aquele ser humano, para aquele funcionamento do sujeito dentro da minha abordagem. O que eu tenho achado muito inconveniente é a partir do momento em que eu acho que a minha abordagem é uma verdade absoluta. E aí eu passo a acreditar que aquilo que o coleguinha faz, se for de uma outra abordagem ou se for de uma outra prática, além de ser diferente, eu posso estar acusando que o que ele está fazendo é errado. E aí volto a dizer o que eu estava falando no início, que os alunos que chegam até mim, ou os profissionais que chegam até mim, quando eu falo, mas você pode fazer isso? Não, eu não posso porque isso é errado. Quem disse que é errado? Ah, tá no código de ética. Você leu isso no código de ética? Não, mas foi o que eu aprendi na faculdade. Mas a faculdade te deu o código de ética para você ler? Então, olha só, a gente tem uma dimensão do fazer diferente, chegar no fazer errado. É o que eu falo do problema do telefone sem fio, né? Então, começa o gato mia, termina o pinto pia. E as pessoas estão achando que estão fazendo práticas absolutamente equivocadas. E aí, gente, eu não vou ficar aqui citando nome de abordagem, porque aqui a gente não tá a fim de fazer fla-flu. Mas as pessoas sabem que toda a minha postura, né, nos meus lives, no que eu ensino, no que eu divulgo, sabem que eu tenho uma orientação cognitivista. Então, o que eu vou sugerir para as pessoas refletirem nas suas atitudes, na prática da relação terapêutica, é o que é permitido dentro da prática das terapias cognitivistas. E isso tem que ficar muito claro. Por quê? Eu fiz outros lives anteriormente e até fiz alguns vídeos editados e gravados, onde eu acho que algumas pessoas não entenderam, quando inclusive eu falei da importância da supervisão para o psicólogo. Em nenhum momento eu desmereci que o atendimento psicológico era importante. O que eu estava discutindo é que a gente faz terapia porque a gente necessita. A gente não faz terapia só porque a gente é psicólogo. E aí uma galera virou como que se diz? Uma panela de caroço de angu. Que eu tinha que prestar atenção no tripé da formação do psicólogo, que é supervisão, terapia, formação, análise, formação continuada, sei mais o que. Então eu tô tendo esse cuidado de deixar isso muito claro nesse live, então vamos lá, vamos repartir o nosso live. Olha só, pra gente falar de relação terapêutica, eu vou dizer o que pode e o que não pode primeiro, no código de ética. Segundo, vou dizer que o que a gente aprende muitas vezes nas formações acadêmicas não é uma perspectiva ética generalista, é uma perspectiva de uma determinada ou outra abordagem, que diz que o papel do psicólogo deve ser X ou Y, de acordo com o fenômeno que eles reconhecem enquanto ser humano. Então, se para aquela abordagem X ou Y é possível ou não é possível, o que eu estou dizendo é que para outras abordagens X ou Y pode ser possível, ok? E aí a primeira coisa que a gente tem que pensar é que para discutir isso que não é receita de bolo, o que eu sempre digo para os meus alunos é: pensa no seu estilo terapêutico. Para você pensar na sua relação terapêutica, você tem que pensar no seu estilo terapêutico. Você tem que pensar na forma como você se demonstra para o outro dentro da clínica de maneira original. E quando eu falo original, não quer dizer inédito. Original significa verdadeiro. Você tem que ser sincero com o paciente. Você tem que demonstrar para ele que se você é uma pessoa mais introspectiva, provavelmente você vai lidar com o seu paciente de maneira mais introspectiva. Eu que sou absolutamente falante, sou isso aqui que vocês estão vendo na vida, é óbvio que eu vou ser assim também no consultório. Porque eu vou tentar não ser original, eu vou também ser autêntica. O que a gente precisa ser é autêntico. Então eu tenho pacientes que eles são mais, como eu falei, introspectivos e talvez um pouco mais individualistas, né? Então eles têm mais dificuldade de ser mais expansivos, né? Então assim, eu gosto muito de usar como ferramenta terapêutica o humor. Então
quando necessário eu conto uma piada, quando necessário eu passo mal de rir da piada do paciente, eu não vejo problema nenhum. Tem algumas pessoas que não conseguem fazer isso de maneira tão natural. Então tem que ser natural. Você tem que pensar no que eu gostaria de ser, o que eu gostaria de compartilhar, como eu gostaria de me mostrar para o meu paciente, sempre pensando não naquele tipo de psicólogo que eu quero ser, mas naquele tipo de psicólogo que vai demonstrar a autenticidade para o paciente. Então tudo que eu comentar a partir de agora tem que se encaixar nessa receita de bolo. Se existe uma receita de bolo para a relação terapêutica, isso que eu fizer vai soar original e autêntico, verdadeiro para o paciente. Eu estou fazendo isso dentro do fenômeno que eu reconheço, que isso vai ser importante para o paciente, para a relação terapêutica, então faça. Então faça. Agora, se isso não soa natural, não soa autêntico para você, não faça. Isso é a primeira receita de bolo que você tem que ter. Então, por exemplo, uma coisa que sempre me perguntam, e aí agora vai começar aquelas falas, né? Mas você vai falar disso? Vou ter que falar disso. Porque todo ano que eu dou supervisão me perguntam isso, né? Melissa, eu posso abraçar o paciente? Claro que pode, gente. Quem é que disse que não pode? Quem é que disse que você não pode dar um abraço no paciente? Quem é que disse que você não pode cumprimentar, felicitar pelo aniversário dele? Entendeu? Quem disse que você não pode abraçar? Ele fala, nossa, hoje é seu aniversário, parabéns. Acabei de dizer aqui no Código de Ética, dizendo que não está escrito. E em quais manuais de psicologia, pelo menos das abordagens de orientação cognitivista, onde é que está escrito que você não pode abraçar o paciente, né? Onde é que está dizendo que você não pode cumprimentá-lo? De repente o paciente realmente tem uma questão de contato físico, você não pode cumprimentá-lo na mão, né? Quem disse que você, quando o paciente entra no elevador, você tem que trocar de elevador, né? Que você não pode esbarrar no paciente. Então, assim, quando me perguntam sobre toques físicos, a primeira coisa que eu falo você já conhece o paciente para saber como é que ele lida com o toque físico? Porque, por exemplo, eu sou absolutamente expansiva, né? Tô aqui falando, detesto que põe a mão no meu cabelo, detesto, não gosto, corto o cabelo 2 vezes no ano, meu povo, para não ter que ficar mexendo no meu cabelo, não gosto. Começou a colocar a mão no meu cabelo, eu fico nervosa, não gosto de colocar a mão no meu cabelo, acho absolutamente invasivo alguém colocar a mão no meu cabelo, não gosto. Como eu não gosto de colocar a mão no meu pé, também tenho maior dificuldade, eu mesmo faço minha unha e tá tudo certo, porque pra mim é íntimo demais colocar a mão no meu cabelo, entendeu? Embora eu vou, abraço o paciente, cumprimente o paciente, dê beijo no paciente, né? Beijo no rosto do paciente, só pra deixar claro que não gosto. Então, o que vocês têm que fazer? Primeira coisa, vocês têm que reconhecer o paciente. Então, já na primeira entrevista, perceba, né, a linguagem corporal dele. É isso que vocês têm que fazer. E se for natural, autêntico, original, para que vocês façam isso, façam, né? Cumprimentem o paciente. Olá, como vai? Tudo bem? E aí sim, né? Você pode passar para esse contato físico. Melissa, eu tenho uma paciente que chorou muito na sessão, né? Ela perdeu uma avó muito querida e eu quis dar um abraço no final da sessão. Eu posso? Deve. Você deve dar esse abraço. Por que não dar esse abraço? Antes de ser psicólogo, você também é humano, você está ali solidário com a dor dele. E o fato de você dar esse abraço não está rompendo barreiras. Que barreiras são essas que as pessoas estão falando? Que fenômeno é esse que as pessoas estão falando? Volto a dizer, esta é uma discussão dentro desse olhar das teorias psicognitivistas, que algumas pessoas vão fazer mais, outras vão fazer menos. Mas pode dar um abraço. Várias sessões eu já tive que sentar do lado do paciente. Eu saí do meu lugar de psicólogo e sentei do lado do lugar, até para que a minha empatia se expressasse no meu movimento corporal, de sentar, dar a mão para o paciente, porque naquele momento a intervenção principal era fazer uso
da minha escuta, da minha linguagem empática. Então a gente pode sim fazer, porque eu não vejo que isso gere prejuízos, como a gente falou, né, aqui, negativos. Nós não vamos interferir negativamente. Algumas pessoas já podem estar aqui pensando que, mas aí, será que o paciente não vai confundir? Meus amores, o paciente confunde quando ele tem que confundir. Você acha mesmo que ele vai confundir porque você deu um abraço de feliz aniversário? Vocês acham que o paciente, quando faz parte, né, dentro da leitura das terapias cognitivas, né, quando ele já tem crenças disfuncionais ali, se tiver que confundir, ele já não vai confundir? Não vai confundir porque você deu um abraço. E, na verdade, é isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Uma boa conceitualização cognitiva, uma boa formulação de caso vai prever que tipo de crenças disfuncionais vão permitir até que você tenha comportamentos mais ou menos presentes naquela relação terapêutica. Ok? Vamos para um outro ponto aqui. Já estou eu fazendo a minha colinha. Redes sociais. Adoro essa. Adoro. Posso ter meus pacientes nas minhas redes sociais? Pode. Não tem problema. Primeiro, vamos lá, para uma questão até de geração. Tem muitos psicólogos que não são da geração digital. Estão aí atuando. Não estou chamando ninguém de velho não, tá, gente? Eu nasci na geração analógica. Então, olha aí, ó, essa pele maravilhosa, esse cutis de uma menina de 20 anos. Nasci na geração analógica, né? Então, eu tenho total dificuldade, comparado ao meu irmão de 16 anos, de mexer nas redes sociais, de mexer com tecnologia. E olha que eu gosto de tecnologia, né? Adoro tecnologia. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que pode ser que a sua dificuldade de usar as redes sociais ou de entender o uso das redes sociais pode ser por uma questão de geração, né? Então, você ainda não enxerga as redes sociais como algumas pessoas hoje enxergam. Por exemplo, quando começou a ter muito WhatsApp na vida das pessoas mais novas do que eu, né, tinham altas discussões com o parceiro ou com a parceira no WhatsApp. E, cara, como eu demorei para entender que aquilo tudo que a pessoa estava me falando eram pequenos textos que estavam no WhatsApp. E toda hora eu perguntava para a pessoa, tá, mas aí vocês falaram isso? Não, Melissa, a gente escreveu no WhatsApp. Ah, mas vocês estavam se falando por telefone? Não, Melissa, a gente estava escrevendo no WhatsApp. Ah, porque vocês discutiram isso pessoalmente? Não, isso foi por áudio do WhatsApp. E aí eu comecei a perceber que as pessoas se relacionavam, como eu estou me relacionando com vocês agora, pela virtualidade. Claro que algumas pessoas levam essa virtualidade muito a sério, né? Então, assim, se você aceita uma pessoa, é porque você gosta dessa pessoa. Se você não aceita essa pessoa, se você bloqueia essa pessoa, significa que você está excluindo essa pessoa da sua vida. Bem, outras pessoas não trabalham assim normalmente. Eu mesmo, como vocês sabem, uso as redes sociais como uma forma de divulgar o meu trabalho, o meu conhecimento, de estar tendo essas trocas, né? Eu não uso as redes sociais como uma forma de formar novos amigos ou formar novos vínculos. Eu até consigo, pelas redes sociais, manter alguns vínculos, né? Conversar com pessoas, com parentes que moram longe, isso facilita. Por que eu fiz essa pequena introdução, pequenininha agora? Para a gente entender que, para cada um, a forma de interpretar qual a funcionalidade das redes sociais é diferente. Então, a gente começa por aí. Eu enxergo as redes sociais de que maneira? E aí, enquanto profissional, eu vou pensar, eu enxergo as redes sociais de que maneira? É uma maneira de expressar meu ponto de vista político, de compartilhar fotos, de compartilhar gostos, de paquerar. A galera tá aí na vida. A galera tá aí na vida.
Se eu uso dessa forma, de que maneira isso pode não prejudicar o meu paciente? A primeira coisa que vocês têm que pensar é essa. Não existe uma regra. Pô, Melissa, você falou e não disse se podia ou se não podia. Meus amores, claro que pode. Não tem problema. Eu ainda brinco com muitos dos meus pacientes, que eles postam fotos, né? Eles postam fotos, eles viajam, eu vou lá e dou uma curtida. Aí chego aqui na sessão e falei, ó, curti a foto. Tô te stalkeando no Facebook. Não quer que o terapeuta saiba, bloqueia o terapeuta. Aí eles morrem de rir. Mas de fato ninguém até hoje se sentiu verdadeiramente stalkeado porque eu tô falando dessa forma. Mas na verdade eles se sentem até... sentem que aquele meu vínculo com eles, né? Que eu tô me importando com aquilo que eles estão fazendo. E que bom que você curtiu, que eu tinha esquecido dessa foto, queria falar com você sobre esse assunto na terapia. Também não acho que cause um efeito negativo, mas essa decisão parte do princípio de como você enxerga as redes sociais. Melissa, você tem os seus pacientes nas redes sociais? Tem. Agora, é uma rede social, tanto o Instagram quanto o Facebook, que tem características de informações profissionais, mas quando era pessoal eu também tinha, né? Então, aqui o que a gente está discutindo hoje, gente, é se não se é a melhor ou a pior. É o que pode e o que não pode. Poder, pode. Agora você que vai ter que decidir se você acha que isso é o melhor pra você, ok? Peraí, gente, deixa eu só dar um ok aqui. Tem uma galera que já chegou, que eu ainda não dei beijo, tá bom? Todo mundo aqui falando comigo. Murilo, Oriana, minha linda, a Oriana, eu tava morrendo de saudade de você, tô vendo você bombando no Facebook, linda, que bom que a gente se encontrou de novo. Valquíria, gente, presta atenção, rapidinho, momento merchan. Valquíria vai estar dando nosso curso online de terapia cognitiva e emagrecimento, tá? Não deixam de fazer as vagas, as inscrições. E o desse, oi minha linda, que bom que você tá aqui com a gente. Murilo fez uma pergunta muito legal. Também, uma pergunta não, ele falou: também posso ganhar presente? Também pode ganhar presente de paciente, não tem problema. Oi Michael, tudo bem, querido? Tá todo mundo aqui. Quase tudo podemos, mas nem tudo nos convém. Exatamente, é o que a gente falou, é muito limítrofe discutir isso. A minha preocupação é que a gente tem, muitas vezes, né, uma formação em que diz que a gente não pode nada, como se aquela informação que vem de uma determinada abordagem tivesse que ser uma verdade suprema, e que não acontece. Vamos lá. Convite para casamentos, festas, celebrações. Melissa, recebi um convite de um paciente para ir no batizado do filho dele, ou no casamento do filho dele. Posso ir? Pode. Pode, não tem problema nenhum. Não tem o menor problema. Vamos lá. O que eu acho complicado, muito complicado, né? É quando você, no momento ou num espaço não terapêutico, num setting que não é terapêutico, né? Estar em contato com esse paciente. Calma aí, tem muita gente falando aqui na minha cabeça. Olha só, quando a gente vai trabalhar com terapia cognitiva, uma coisa que é muito legal da terapia, dos alicerces da terapia, é a ideia de que a gente vai ter uma relação de parceria, né? É uma relação equilibrada, quase que uma relação horizontal. Não há um saber incrível do terapeuta, há uma troca, e que você está ali muitas vezes para ajudar esse paciente a fazer até uma descoberta guiada das suas questões, das suas crenças. Então é uma relação horizontal, mas que ao mesmo tempo você entende que o foco dessa relação é a mudança, né, no paciente por conta do sofrimento, dos comportamentos disfuncionais, esse tipo de coisa. Mas quando você vai para um boteco, quando você vai para um bar, você vai conversar com as pessoas, essa troca ela tem que ser muito mais significativa. Você não vai para um bar somente para dar conselho para as pessoas.
Claro que às vezes a gente faz isso com os amigos, né? Tem a menor dúvida. Quem é aqui que nunca foi para um bar, nunca foi para um restaurante, para puxar a orelha, para dar atenção para um amigo? Mas isso vai acontecer uma vez e na outra vez vai ter uma troca. E o problema é exatamente esta troca, que pode interferir no aprofundamento do processo terapêutico. A gente vai falar um pouquinho mais do que pode ser aprofundar ou não quando a gente estiver falando até da técnica de autorrevelação, que eu vou falar daqui a pouquinho sobre quando é que eu exponho detalhes da minha vida. O problema não é expor os detalhes da sua vida, mas é a partir do momento que você conta com o outro para que esse outro ele possa, né, fazer essa parceria. E quando o paciente nos procura na terapia, ele tem que ser o foco do tratamento, ele tem que ser o foco da mudança. E essa é a proposta terapêutica, né? Que você chame de cliente, que você chame de paciente, não importa, mas ele é o foco, mesmo que a relação seja horizontal, ou seja, significa que o paciente ele precisa acreditar que se ele não for ativo no processo dele de mudança, essa mudança não vai acontecer. Ele tem que ser ativo, o processo ele tem que ser colaborativo, mas ele tem que ser o centro, o foco. Meus amores, ele tem que ser o sol do processo terapêutico. E o que eu penso é que a questão não é se você vai compartilhar com o paciente somente, se isso vai gerar um problema também para o paciente. Mas eu fico pensando até você enquanto pessoa, né? Que tipo de relação é essa que você vai para um bar, sei lá, com o seu paciente? Ah, vamos tomar uma pipoca, vamos tomar uma cerveja, vamos, sei lá, comer uma pizza. E como ele já está numa relação com você, em que ele é o centro, em que ele é o sol, em que o foco dele é a mudança de vida dele, né? Como é que ele vai se relacionar com você num outro ambiente? E aí você, enquanto terapeuta, está ali disposto a doar um pouco mais do seu conhecimento, da sua informação? Como é que fica isso? E principalmente legitimando isso de uma forma que não é profissional, porque não é uma relação mais profissional, é uma relação pessoal. Agora, quando você recebe um convite para esses espaços em que a sua presença não implica numa troca, não implica em você sentar com a pessoa do lado, você tá ali, você foi no batizado, você cumprimentou a pessoa, de repente você até comeu, mas você tá, né, em outro lugar, eu não vejo problema nenhum. Eu mesmo assim, quando eu casei, eu fiz muita questão que minha terapeuta fosse. Queria e fiquei satisfeitíssima quando ela foi. E isso nunca mudou a minha perspectiva ou a minha percepção do quão profissional e competente ela era para me ajudar a lidar com os meus problemas. Como eu já fui em aniversário, já fui em casamento, já fui em batizado de paciente, e isso nunca mudou a percepção desses pacientes em relação ao trabalho terapêutico que a gente estava vivendo, né? Então eu não vejo, o que eu acho que a gente tem que tomar cuidado é, eu consigo estar nesses eventos de maneira mais neutra, ou seja, menos presente, em que eu exponha menos a minha individualidade? Ok. Agora, provavelmente, né, gente, não é um espaço em que... E aí é onde eu falo que a grande questão é igual reunião de final de ano de empresa, né? Não adianta beber até cair, dançar até o chão, que isso pode ser que aí sim gere um problema na relação terapêutica. Mas pode ser que também não gere. A questão é que você vai ter que pensar naquele primeiro passo. Eu estou disposto a mostrar a minha individualidade total para o meu paciente? Né? Então, agora, eu não vejo isso como uma decisão. Eu particularmente acho que casamento, batizado, grandes eventos assim, não tem problema nenhum você participar. Vocês estão vendo que meu narizinho agora tá pegando, né? Michael falou, eu também tenho meus pacientes nas redes sociais e nunca foi um problema. Eu também nunca tive problema. Pelo contrário, ainda falo que eu tô stalkeando todos eles. Estou stalkeando. Não quer que eu te stalkeie? Tira o terapeuta. Até hoje nunca tive um paciente que me tirou das redes sociais. Bem,
A gente tem, né, falar sobre particularidades da sua vida, que em terapia cognitiva a gente tem uma técnica chamada técnica da autorrevelação. É o momento em que você compartilha coisas da sua vida. A gente da terapia do esquema usa bastante a técnica da autorrevelação. Eu não sei, assim, eu como vocês estão vendo, né, eu sou uma pessoa que me expõe muito. Já começo fazendo um vídeo dizendo que eu não gosto que as pessoas mexam no meu cabelo. Inclusive eu vi uma que está aqui nos assistindo que disse que também não gosta que mexa no cabelo. Foi a Luciana. Gente, eu tô no funga-funga hoje que tá. Quem for assistir o vídeo aí, não dá pra fazer edição, mas o funga-funga hoje tá pegando. Eu sou uma pessoa que me expõe muito. Na minha experiência clínica, a minha experiência clínica, eu não sei se é o que acontece com as pessoas. Talvez pelo meu estilo terapêutico, que é mais despojado, mostrar quem eu sou mais, falar um pouco das minhas experiências, um pouco mais como é a minha vida. Todos os meus pacientes sabem que eu tenho um cachorro, que o nome dele chama Chantilly, que eu tenho medo de pomba. Fez com que diminuísse o distanciamento terapêutico. Ou seja, houve uma aproximação, sabe? O que eu escuto de alguns pacientes que vêm me procurar é a sensação de que o terapeuta não entende ele. E provavelmente ele está se sentindo assim por falta de empatia, né? Eu acredito que não é a melhor forma de você demonstrar empatia, mas de alguma maneira a minha linguagem informa isso. Quando eu estou compartilhando com a pessoa, estou me solidarizando com a pessoa, eu estou tentando mostrar para ela de maneira colaborativa que não vai haver julgamento naquilo que ela está me dizendo, como se fosse assim uma troca, sabe, de segredos. Olha, você está me contando isso, eu estou te contando, porque não vai haver julgamento, sabe? E isso dá muito resultado. Eu estou pensando um pouco mais para falar sobre esse tema, porque eu acho que ele é muito individual, mesmo. Eu acho que há 2 ou 3 semanas atrás eu discuti isso até em supervisão clínica com os meus alunos de estágio e assim, mas o que eu posso falar, o que eu não posso falar? Se o paciente me perguntar isso, né, de qual é a minha religião, eu posso comentar ou eu posso não comentar? Eu vou voltar ao nosso início do vídeo dizendo que você tem que falar aquilo que você julga como natural, autêntico, original para você, né? Aquilo que você não falaria para alguma pessoa que você ia conhecer numa festa, talvez você não se sinta também à vontade para falar para os seus pacientes. Mas de verdade, na minha experiência clínica, isso nunca afastou nenhum paciente, isso nunca fez com que o paciente se sentisse menos motivado a fazer mudanças terapêuticas, para que nenhum paciente tivesse resistência de vir à terapia. Eu já perdi pacientes, eu já tive pacientes que não gostaram do meu estilo terapêutico, eu já tive pacientes que não se adequaram, né, à minha metodologia de trabalho, e ok, isso acontece mesmo, né? Isso acontece com qualquer psicólogo que trabalha com psicologia clínica. A gente não agrada todo mundo, pelo contrário, né? A gente tende a desagradar mais do que agradar, porque o universo de pessoas que nos procuram é gigantesco. Mas o que eu tô para dizer para vocês é o seguinte, o que eu tô compartilhando com vocês é o seguinte: primeiro, o código de ética não impede que eu compartilhe coisas da minha vida com relação ao sujeito. E eu acredito que ao fazer isso, eu tenho muito mais evidências, baseado em evidências, de que há uma aproximação terapêutica do que uma mudança ou uma disfuncionalidade cognitiva nesse paciente. Então, assim, essa é a experiência que eu tenho na minha prática e que isso torna para mim um diferencial na minha clínica. E por último, que eu acho que é um ponto que a gente também tem que discutir, responder mensagem de texto ou e-mail sem conteúdo terapêutico, né? O que é isso, pessoal? É o seguinte, vocês nunca receberam
uma folhinha, né? De Feliz Dia das Mulheres, Feliz Natal, ou olha, vi essa postagem, engraçada, meme, lembrei de você, eu respondo ou não respondo? Agora os meus pacientes vão me matar, porque eu vou falar com vocês assim, tem que responder. E aí eles vão falar assim, mas a Melissa nunca responde. Eu não respondo, gente. Porque quando eu me desconecto do celular, eu esqueço mesmo, às vezes eu me perco. Os meus alunos me conhecem, os meus ex-alunos me conhecem, tem vários aqui que estão hoje aqui com a gente, né? E quando eu enrolo para responder, Tá, ok, isso sou eu enrolando para responder. Mas a pergunta é, eu posso responder? Claro que pode. Você pode também enviar um meme que você viu que você lembrou de um paciente. Pode enviar também. Não vejo problema nenhum em relação a isso. Isso não interfere. Mas aí a relação fica íntima. Meus amores, uma relação psicológica é uma relação íntima. O sujeito está falando de algo absolutamente íntimo na vida dele. Da onde vocês estão tirando que uma relação terapêutica ela não é íntima? Ela não é profunda. Da onde vocês estão falando que isso não acontece? O que vocês têm que tomar cuidado é o quanto vocês estão partilhando o que é íntimo e profundo enquanto profissional. É isso que vocês têm que tomar cuidado, porque quando a gente compartilha, né, aquela frasezinha básica do Pequeno Príncipe, tu é responsável por aquilo que cativas. A partir do momento que eu divido algo que é absolutamente muito íntimo e profundo meu com o paciente, eu não só espero muitas vezes que ele faça alguma coisa com isso, como ele também acaba desenvolvendo expectativas e crenças de que ele tem que ser responsável por fazer aquilo, fazer alguma coisa com aquilo. As relações são trocas. O tempo todo é uma relação de troca. Só que se você entender que essa troca principal é uma troca que tem como objetivo só o que é o paciente, isso fica mais claro. Agora, você enviar um meme para um paciente, você enviar, olha, você estava me falando de curso essa semana, vi esse curso aqui nas redes sociais, vê se te interessa. Isso não significa que você está trocando algo que é íntimo e pessoal seu, esperando que ele tenha a mesma responsabilidade que você está tendo naquele momento de ajudá-lo. Então, eu não vejo problema também nenhum. Pode fazer. Não vejo problema nenhum. Você pode estar fazendo, você pode estar mandando, você pode estar rindo de uma piada que ele mandou, um texto. Às vezes, você está até no meio de uma corrente, você nem sabe, você está lá no meio da corrente. E ele está mandando para você como ele manda para um monte de gente. Então, essa não é a questão, né? Agora, isso não impede, e isso tem que ficar muito claro para vocês, né? O que faz com que a gente decida ou que não decida, né? O Rob tem que responder. O Robson, coitado, foi um ex-aluno meu que sofreu na minha pele, sabendo que eu não respondia. E eu tô aqui dizendo pra vocês, pode responder, pode ter rede social, pode ter... Ele já me desmascarou aqui na frente de todo mundo. Melissa, tem que responder. Mas aí, tá vendo? Eu fui original com vocês. Eu tô dizendo, olha, tem que responder, pode responder, mas eu nem sempre respondo, né? O que é importante é vocês perceberem que nada disso tá escrito no código de ética dizendo que vocês não podem fazer. E eu trouxe pontos bem específicos. Se vocês tiverem, aproveitar que vocês estão aqui, se vocês tiverem alguma pergunta específica sobre a questão da relação terapêutica que eu não coloquei aqui no ar, vocês me façam a pergunta agora. Tá uma galera aqui toda no ar assistindo com a gente. Cadê? Todo mundo aqui comentando, Larissa, Leciane, Maria, Eunice, tá todo... Gente, se tiver algum desses pontos que eu coloquei e que ainda não responde a questão da relação terapêutica, coloca aqui no ar antes da gente concluir o nosso live de hoje, que a gente já tá no finalzinho. Como sempre, é um live de meia hora, e o meu live de meia hora é o quê, gente? 50 minutos, uma hora. Estão aqui firmes e fortes comigo, uma terça-feira, quase 9h20 da noite, né? Comigo fanha, com esse cabelo que hoje não se acertou, né? Eu descobri que grávida começa a crescer o cabelo, mas ele cresce com frizz, né? Ninguém me falou que ele cresce sem frizz, né? A Vitória também tá aqui assistindo a gente.
Então, a Alessiane comentou, kkkk, meu cabelo é patrimônio público. Por que será, né, Melissa? Gente, esse cabelo dessa menina é lindo, maravilhoso. Ela ainda não pintou de rosa chiclete, que é o meu sonho, mas ela vai pintar de rosa chiclete ainda. Né? Galerinha, mais alguma pergunta quem tá aqui me assistindo? Tô vendo se eu deixei de cumprimentar alguém. O Murilo falou que tinha perdido alguma coisa, não perdeu muita coisa, não. Deixa eu só ver uma mensagem aqui do Michael que ele tinha escrito. Muito bom você retornar às lives. Obrigada, querido. Aqui, eu tava morrendo de saudade. Semana que vem a gente tá aqui de novo. Agora é live toda terça-feira. Toda terça-feira a gente vai ter live com assuntos diversos. E enquanto aqui a gente tá encerrando, tô esperando as pessoas, né, pensarem em mais algum assunto de relação terapêutica. Primeira coisa, assistir o nosso live, não deixe de compartilhar. Logo, logo ele vai estar gravado, né, na página Semente Psicologia. Convida as pessoas a curtirem a página Semente Psicologia, no Instagram Semente Psicologia. Não deixem de acompanhar o nosso site sementepsicologia.com.br. Lá tem muita informação, tem blog, tem informações sobre a clínica e também tem as novidades dos nossos cursos. Não posso deixar de falar sobre os nossos 3 cursos que estamos agora lançando online. Tem muita gente me perguntando, Melissa, mas como assim curso online? Exatamente aquilo que eu estou fazendo com vocês, meus amores. Não é nada de vídeo gravado, de professor distante, que vocês não estão conversando, conseguindo, fazendo pergunta. Nós hoje temos uma plataforma que permite até 50 alunos estarem ao vivo com o professor, fazendo pergunta, tirando dúvidas, e que também permite que em alguns momentos da aula a gente desligue vocês da sala do professor e ligue vocês num chat para que vocês façam as atividades, as discussões, as reflexões. De fato, as aulas, os cursos ao vivo do Semente Psicologia é uma experiência virtual, mas com a mesma qualidade das aulas reais, como se vocês estivessem em uma sala de aula, ok? A gente está com o lançamento agora de 3 cursos: terapia cognitiva e emagrecimento, terapia cognitiva e dependência química, terapia cognitiva não, treino de paz, ok? Dentro de uma perspectiva, inclusive, da terapia do esquema. Não sou eu que vou dar aula para vocês, serão profissionais super da área. Quem já tiver dúvida, tiver mais interesse, a Valquíria está aqui ao vivo com a gente, já está aqui falando com a gente, ela vai ser a professora que vai ministrar o curso. São cursos de capacitação de 9 horas, 3 encontros de 3 horas, vocês podem assistir pelo computador, pelo celular, e o mais legal, né? Vocês só pagam a mensalidade do curso, ou seja, a matrícula do curso. Vocês não têm que pagar nada para ter acesso ao aplicativo. O aplicativo é gratuito, vocês vão ter acesso a ele pelo Google Play. Quando chegar a hora da aula, vocês entram na sala de chat ou na sala de reunião e vocês vão falar com o professor aqui ao vivo. Vocês têm acesso. Sim, tinha que ter um espirro no final do live. Não tinha como. Algumas pessoas já nos procuraram, estão super interessados. Esses 3 cursos que eu falei para vocês vão ser 3 módulos de 3 horas. Algumas pessoas estão perguntando se, mas se eu atrasar 1 hora, ou se num determinado módulo eu não conseguir assistir, não tem problema nenhum. Essas aulas vão ser gravadas, e aí o aluno ele vai ter acesso depois à gravação dessa aula, sem o menor problema. Todos os cursos com certificado pelo Semente Psicologia, ok? Mais alguém aqui com perguntas? Aqui, a Mônica chegou. Oi, querida, chegou no final, mas depois assiste a nossa gravação, tá bom? Assiste, semana que vem, 8h30 aqui, Mônica, não perde não, tá? Érica, estava com saudade, também estava morrendo de saudade de vocês. Você tá com cursos online? Estamos com cursos online, sim. Por enquanto são esses 3, né? Porque a gente tá com problema de horário de final de semana. É muita gente para dar muito curso e a gente tem que dar o suporte técnico para todo mundo. Mas se Deus quiser, já a gente está com 2, 3 cursos online acontecendo simultaneamente. Mas por enquanto a gente só consegue colocar um curso online por final de semana.
Eunice, gostaria de saber por que não tenho mais vontade de fazer nada. Eunice, olha só, entra aqui no meu chat particular, me manda uma mensagem, porque quando a gente tá assim, a gente precisa de um auxílio psicológico, ok? A gente bate um papo e eu vou tentar encaminhar você para um psicólogo bem bacana. Essa vontade, ela vai precisar ser trabalhada, tá bom? Me manda no privado pra gente conversar um pouquinho, ok? Oi, Érica, queria muito fazer de dependência químicas, mas as datas não vão dar, ser bem no final da minha pós. Ô, Érica, não tem problema não, a gente vai estar repetindo esses cursos, tá bom? A gente vai estar repetindo esses cursos com certeza. Ah, Murilo, obrigada, querido. O curso é com acesso somente pelo computador. Desculpa se a pergunta já foi feita. Não, Ju, olha só, você pode fazer o curso, você tem acesso tanto pelo computador quanto pelo celular, não tem problema nenhum. E mais do que isso, você nem precisa baixar o aplicativo. Quando você faz a nossa inscrição, você vai lá, faz a inscrição, Semente Psicologia, entra na área de cursos, faz a inscrição. Assim que você fizer a inscrição, você vai receber, né, um boleto, você vai receber um link para fazer o pagamento pelo PagSeguro. Confirmando o pagamento, você vai receber um link, um e-mail com um link ou para você baixar o aplicativo ou um link que te dá acesso direto na reunião. Então, eu não quero, meu celular não tem memória para isso, meu computador não tem memória para isso, não tem problema. A única coisa que a gente pede é que vocês tenham uma boa internet. Sim, outro espirro. Segundo espirro. Então não tem problema nenhum, vocês podem. Só que tem que ter uma boa internet, né? Então, assim, usar o Wi-Fi, né, da sua casa, do seu trabalho, um espaço que você tenha uma internet bacana, tá bom? Gente, vamos chegando ao fim, né? Vamos concluindo. Obrigada, Murilo. Eu consegui não espirrar desde o início, mas quando eu começo a espirrar, não paro mais. A gente já tá aqui há quase 1 hora. Queria agradecer muito a presença de todos vocês, principalmente porque essa divulgação agora no final veio bem acelerada. A gente já tinha divulgado isso nas redes sociais, mas hoje, né, eu coloquei mais na minha página, ainda assim chegamos aqui, quase 20 pessoas ao vivo junto comigo. Semana que vem divulguem, a gente vai falar mais sobre isso. A gente já faz o lançamento nas redes sociais de qual vai ser o tema da semana que vem, mas também é um tema bem atual, bem bacana. Quem quiser, não conseguiu assistir ao vivo, mas quem quiser fazer alguma pergunta, deixar algum comentário, pode deixar que eu tenha acesso logo depois que o vídeo for colocado na página, tá bom? Meus amores, um grande beijo para todos vocês, tenham uma ótima noite e até semana que vem. Tchau!